Queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos para alguns minutos de meditação. Gostaríamos de, nesta oportunidade, meditarmos um pouquinho sobre o paralítico de Betesda, cuja história está relatada no livro de João, capítulo 5, dos versículos 1 a 15. Por uma questão de tempo, estarei lendo com vocês apenas até o versículo 6, mas peço a gentileza de cada um ler até o versículo 15, para que possa ter todo o contexto em que se encontra a nossa meditação neste momento. Eu gostaria então de começar a ler até o versículo 6. Me acompanhe, por favor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Era a pergunta do Senhor. Gostaria que você meditasse comigo para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos notar nesta passagem 5 coisas muito interessantes. A primeira delas, o longo período de sua doença, 38 anos. Segundo, o seu mal foi causado pelo pecado. Está descrito para nós isso no versículo 14. E terceiro, ele estava sem esperança de cura. Depois de tanto tempo, é muito difícil realmente esperar a cura. Agora, quarta coisa que eu pude notar e gostaria que você notasse também, o poder da palavra de Cristo, a palavra que permanece para sempre, como nós ouvimos o próprio Senhor dizer que passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra jamais há de passar. Em quinto lugar, gostaria também de chamar a atenção dos irmãos para a responsabilidade da fé, pois ele disse: não peques mais. Dividi também a nossa meditação em 3 partes, que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira parte, falaremos sobre o que pensamos do doente. Segunda parte, o que pensamos de Cristo. E terceira parte, o que pensamos acerca dos vizinhos. Quando pensamos do doente, a própria palavra nos mostra isso, que durante 38 anos ele tinha nutrido uma vã esperança. Ou seja, o bem que ele esperava do poço, não é? Ele nunca obteve. Ficou 38 anos esperando ver o anjo e não foi curado pelo anjo. Quando o Senhor dos anjos compareceu adiante dele, ele não pôde reconhecê-lo, ele não sabia quem era. E digo isso para você, muitas e muitas vezes o Senhor está diante de nós e nós estamos procurando ver as coisas de Deus num anjo ou em qualquer outro lugar, quando o próprio Deus está ali adiante de nós, na nossa presença e nós em sua presença. Segunda coisa, é que sem dúvida, irmãos, sem dúvida, ele vivia sofrendo e sofrendo muito. Ele se sentia inútil, decepcionado, triste, abandonado por Deus, achando que não havia mais nada, nenhuma valia para ele. Mas eu posso ainda pensar que sempre ele nutriu uma fraca esperança. Fraca, mas nutriu essa esperança. Por quê? Por que isso? Porque ele não desistia. Ele ficou ali 38 anos pensando nisso, 38 anos esperando o benefício. Terceira coisa que eu pude observar acerca do doente, que ele nunca sonhara em obter algum benefício imediato de Cristo, se é que ele alguma vez tinha ouvido do nosso Senhor. Em quarta coisa, que na presença de Jesus,
ele descobriu novas forças, forças que ele jamais pensou que tivesse. É o nosso caso, somos fracos, mas na presença de Cristo nós descobriremos forças que nunca poderíamos imaginar que tenhamos. Irmãos, ele podia, nesse momento, na presença do Senhor, obedecer, podia andar e podia até mesmo carregar a sua própria cama, aquela cama que durante tantos anos o havia carregado de um lado para outro. A quinta coisa que eu pude observar acerca do doente é que a sua obediência a Cristo resultou em algum conflito com os vizinhos, como não é diferente conosco, não é verdade? Quando nós estamos no mundo, bebendo, cheirando, maltratando, xingando, fazendo tantas coisas erradas, ninguém se mete, ninguém quer saber de nada, ninguém se preocupa conosco, mas no dia que você resolve abandonar a mesa do boteco, abandonar a prostituição, abandonar aquelas coisas erradas, os vizinhos ou amigos, né, bem chegados, começam a se incomodar com você, começam a falar da sua vida, começam a dizer que você é bobo, que você está sendo deixado enganar pela religião, pela fé, seja lá por que for, que você agora vai ser um crente e vai mudar de vida. Mas na verdade não é você que os abandona, eles é que o abandonam. Sempre traz algum conflito com aqueles que estão próximos de nós. E em sexto lugar, acerca do doente, eu ainda gostaria de dizer que no começo ele compreendia mais a salvação, né, do que o Salvador, mas depois ele acabou testificando de quem o curara, né? Alguém perguntou a ele se ele sabia que ele era pecador e ele pôde dizer, olha, se ele é pecador eu não sei, eu sei que eu me lembrei agora do cego de nascença, né? Ao lembrar do paralítico, agora eu lembrei do cego. Se ele é pecador, eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora vejo. E lembrando do paralítico, se alguém pergunta a mesma coisa, ele diria, olha, se ele é pecador, eu sei que eu não andava, eu sei que eu estava ali todo amarrado na minha doença, preso, mas ele me libertou. Isso eu sei, eu agora sou livre para andar, para obedecer e para carregar a minha cama. Pensamos também agora acerca do Cristo, do nosso Senhor, que toda a necessidade humana faz um apelo ao coração do Senhor Jesus. Ele se incomoda contigo, ele sente a tua dor, ele sabe exatamente o que você está sofrendo, está sempre pronto a te ajudar e a te abençoar. Apenas clama a ele, pois lembra do que está em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então clama ao Senhor, porque ele se importa contigo. É bem diferente do que às vezes você pensa. Em segundo lugar, ao pensar em nosso Senhor, eu pude perceber que o Senhor, vendo o paralítico, quis servi-lo. E ele apenas não ficou no querer, ele foi até ele. Por quê? Porque ele achou necessário verificar primeiro se o homem desejava provar o seu poder. E eu me lembro também de outro versículo que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você só vai saber que o Senhor é bom quando você procurar provar a bondade do Senhor, provar a presença do Senhor, provar o que é ter comunhão com Ele. Você vai ver isso. Em quarto lugar, eu pude perceber também que Cristo tinha poder de conceder saúde física, saúde espiritual, saúde imediata, saúde completa, saúde permanente. Irmãos, o que o Senhor faz, Ele faz de uma vez por todas e Ele faz para sempre. Ele não trabalha a prestação, Ele está sempre pronto a nos ajudar. E em quinto lugar, eu também pude perceber que Jesus quis ensinar ao homem que sua doença era resultado do seu pecado e dirigir aquele homem pelo caminho, ou melhor, através do caminho da santidade. Me lembro também que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a caminhar pela estrada da santificação. E agora, para concluirmos nossos minutos de meditação de hoje, eu gostaria de falar o que nós podemos pensar acerca dos vizinhos. Primeiro,
na indiferença dos vizinhos diante da necessidade do homem. Deve acontecer com você também. Ninguém se preocupa contigo, ninguém quer saber de nada, mas quando você se torna cristão, quando você começa a buscar o Senhor, muita gente se incomoda. Quando você está aí às vezes passando necessidade, ninguém quer saber, mas quando você toma uma atitude, muitos querem entrar na sua vida, querem estar se metendo em coisas onde não são chamados. E segunda coisa, quero também chamar a atenção para a cegueira dos vizinhos acerca da revelação da graça de Deus. Irmãos, muitos te julgam porque ainda não sabem como a graça de Deus é revelada, não sabem que a graça de Deus é inexaurível. Muitos te lançam no inferno e apontam o dedo para te julgar quando eles mesmos estão às vezes em situações piores do que você. E em terceiro lugar, eu quero também falar sobre a ignorância que os vizinhos tinham a respeito da pessoa, do poder, do caráter e do amor de Jesus Cristo, porque só não conhecendo Jesus, eles poderiam julgar aquele homem daquela forma e tomar certas atitudes que não deviam tomar. Que Deus abençoe vocês, que se você tiver gostado dos nossos minutos de meditação nesta tarde, você clica aí, curta esse vídeo para nós e deixa o seu comentário, e que Deus te abençoe, e voltaremos com mais um na nossa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui o pastor Aragão pede a você, dá a sua curtida na minha página. Me ajude aí, vai lá e participe do nosso próximo vídeo com minutos de meditação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.